Mês de bênção? Obrigado. Mês de cura, mês de restauração, mês de desafios. E estamos aqui prontos para a finalização desse mês com louvor hoje e o início de um próximo mês. Quero te convidar nesse momento a ficar de pé para iniciarmos esse culto, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Vamos orar. Deus, muito obrigada, Pai, pela sua obra nas nossas vidas, pelo seu imenso amor derramado na cruz por nós. Obrigada, Jesus, porque hoje nós temos vida e vida em abundância. E hoje nós podemos dizer obrigada por tudo que Tu tens feito em nossa vida, em nosso lar, em nossa casa. Fica à vontade entre nós, fala aos nossos corações nessa manhã, muda as coisas que precisam ser mudadas dentro de nós, dê-nos a sua direção, dê-nos, Deus, o seu propósito para as nossas vidas e usa-nos, porque queremos ser usados, queremos servir neste tempo e nesta geração. Essa oração que eu lhe faço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós vamos louvar ao Senhor, dizendo: bom estarmos aqui louvando a Deus, porque este é o tempo. E quando estivermos cantando, nós vamos cantar, né? Deus, venha nos abençoar, que essa união nunca falte para nós. Você vai sair do seu lugar, você vai dar um aperto de mão, um sorriso, um abraço, uma palavra de ânimo, de vitória, de ousadia, que as pessoas necessitam nessa manhã, dessa palavra.
Você pode louvar com as suas palmas? Graças a Deus. Hoje nós estamos prósperos. Temos um instrumento novo aqui, né? Vocês nem perceberam, né? Olha, gente, como é que ele é pequenininho. Eu estou impressionada porque ele é pequenininho, mas faz um som, não é? Potente. Assim somos nós nas mãos do Senhor. Mesmo na nossa pequenez, nós podemos fazer um som estrondoso no inferno, amém? Podemos fazer um impacto nas nossas gerações, na nossa família, na nossa casa. E nós vamos louvar e dizer: não há outro como o nosso Deus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus.
unidade no corpo de Cristo. Obrigada, Senhor, porque Tu tem misericórdia das nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque nos mínimos detalhes Tu cuida de nós. Tu cuida da nossa vida. Tu cuida dos nossos problemas. Tu cuida, Senhor, das nossas dores, das nossas mágoas, das nossas mazelas. Muito obrigada, Jesus, por se fazer presente no nosso dia. Continua a trabalhar nas nossas vidas, é o que te pedimos e te clamamos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Bom dia a todos. Já quero chamar aqui minha família à frente. Esse mês de maio a gente trabalhou em alguns temas. Algumas famílias vieram aqui adorar o Senhor e hoje é o dia da nossa família. E eu quero ler aqui com vocês, lá em Mateus 7, de 24 a 25, diz assim. Quer dizer, vou dar a oportunidade para você abrir sua vida. Mateus 7, 24 a 25. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Nossa família precisa ser construída sobre a rocha. Amém? Amém. E durante esse mês a gente foi falando sobre temas bem interessantes. Falamos sobre finanças, falamos sobre educação de filhos, falamos sobre 50 a mais. E hoje a gente vai falar um pouco contra a violência doméstica. Já temos aqui nossas convidadas que vão fazer junto com o pastor aqui um bate-papo com a igreja. Vai ser muito divertido. Não, divertido não, porque o tema é tenso, né? Mas vai ser muito produtivo. Pronto. E aí logo depois desse momento aqui a gente vai ter um almoço. A gente ainda tem almoço para você. Nós temos aí algumas pessoas que já deram o seu nome. Se você não deu, procure a irmã Consuelo, que está por aí, anotando os nomezinhos, para que você possa ter esse momento de confraternização. E o desafio é você comer aqui. Né? Geralmente a gente faz a marmita para levar para casa, mas eu quero desafiar você a ficar, para a gente poder ter esse tempo bem divertido. E aí, olha só, grava aí na sua mente que a semana que vem, 31, nós vamos ter um piquenique ali na Quinta da Boa Vista. Por favor, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: 31, 10 horas, na Quinta da Boa Vista, é um piquenique. Leva comida e bebida. Tá bom? Bate assim nas costinhas e fala, tá bom? Para você não esquecer. Então a gente vai ter começo da manhã ali, à tarde, para a gente estar junto, brincar, leva bola, leva jogos, vamos ter um momento ali de família, ok? E aí, olha só, outro convite. Quero todos que são casais, namorados, fiquem de pé. Namorados de qualquer idade, 10 anos, 20 anos, 50 anos, aqui ó, né? 40 anos, pronto. Dia 24, olha isso para a pessoa que está do seu lado, 14. Desculpa. Fala para o seu namorado aí, 14. Aqui na igreja, a gente vai ter um rodízio de crepe. Fala assim, rodízio de crepe, que delícia! E o investimento vai ser de R$110. Pode sentar. É um investimento ok, porque se você for comer em qualquer local, você vai gastar mais ou menos isso. Então, casados, namorados, noivos são convidados a estar 110 o casal. 110 o casal, né? Não é? E com bebida e pizza. E o Bruno tocando. Então vai ser muito bom. Não é só crepe, hein? É bebida e pizza. Ah, é? Tá vendo? Então, ó, muitas informações. Crepe, pizza, bebida, música, risada e esse clima gostoso aqui, né? Que a IBMR faz com esse acolhimento. Amém? Visitantes, temos visitantes nessa manhã? Pastor Alexandre, esposa. Seja muito bem-vinda, esposa. Seja muito bem-vinda. Mais algum visitante? Nós recebemos vocês assim, com muita alegria, né? Hoje é um dia especial e muito obrigada por colaborar aqui nesse instrumento tão significativo. E vamos orar pelas nossas famílias? Vamos colocar os nossos queridos diante do Senhor.
Quero que você feche seus olhos agora e coloque essa pessoa que tem estado aí na sua mente, que talvez não conheça Jesus, ou que conhece Jesus, mas está vivendo um momento difícil. Quero que você coloque também a sua família, seus desafios como casal, como pais, como 30 mais. Lembra daqueles que ainda não aceitaram a Jesus, que fazem parte aqui da sua família. Lembra daquele vizinho que às vezes ainda não entregou a vida a Jesus e que vive tantos conflitos. E agora, vamos orar pelos nossos vizinhos aqui da igreja, que eles possam entender que aqui nós falamos a verdade, uma verdade que faz a casa ficar firme na rocha, e que nós possamos ser pessoas que vamos transmitir este evangelho. Deus, nós apresentamos a nossa casa diante do Senhor, a nossa família diante da Tua presença. Muito gratos, Pai, muito gratos, porque o Senhor compôs a nossa família do seu jeito, e nós queremos Te agradecer por isso. E pedir sabedoria, discernimento, paciência e amor, para que possamos ser bênção dentro da nossa casa. Transforma a nossa vida e o nosso coração. Nós queremos, Senhor Deus, ser canal de bênção. Não permita, em nome de Jesus, sejamos nós as pessoas que fazem com que essa rocha não fique tão firme no coração das pessoas. Abençoa, Senhor Deus, a nossa casa, a nossa família, os nossos familiares, os nossos vizinhos. E abençoa, Pai, as famílias que estão em volta de nós, que nós possamos influenciar e que elas possam vir e adorar ao Senhor neste local onde se prega a palavra. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Josué 24, de 14 e 15, está escrito: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade, com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, Josué, que disse para a sua família, né? Porém, eu e minha casa serviremos a quem? Vamos dizer isso juntos? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, bem forte. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso que nós queremos cantar como família. Minha família tem escolhido e vai continuar escolhendo servir ao Senhor. Então convido que você também, com a sua família, com a sua casa, você, homem, você que é o sacerdote do lar, escolha levar a sua família, a sua casa a servir ao Senhor. Existem muitas possibilidades, existem muitos deuses hoje em dia. Não apenas esses de escultura, de barro, de pedra, mas pode haver muitos deuses que a sua filha, sua família, seus filhos, seu cônjuge pode estar escolhendo servir. Mas lidere a sua casa, para que a sua família possa servir somente ao Senhor, nosso grande Deus, amoroso Senhor, que enviou seu único Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Morreu pelos nossos pecados, viveu, morreu e ressuscitou e vive está. É a esse Deus que nós servimos, é a Ele que temos que dedicar a nossa casa e a nossa família. Então, se você souber essa música, cante conosco, é bem conhecida, mas que você possa louvar, colocando no seu coração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Consagrar meu lar a ti.
Deus sempre e a todo momento para a glória de Deus. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor para essa família linda? A pessoa veio de São Paulo, gente, para poder participar desse momento. É muita honra. Graças a Deus. Nesse momento, eu já quero convidar olha como é que o culto está bonito e recheado hoje. Nós teremos o coral da IBMM cantando. O nosso coro vai poder vir aqui para frente agora. E eu já vou convidar também as crianças. A gente não vai fazer o momento das crianças aqui, mas as crianças já podem descer. A gente não vai fazer o momento delas aqui na frente. Já pode descer as crianças que o coral vai cantar. Nós vamos continuar louvando aqui no nosso momento de dízimos e ofertas. E as crianças, ela tem um momento de dízimos e ofertas delas lá embaixo na Doralândia. Então elas vão fazer o momento lá, enquanto nós vamos fazer aqui na frente com o nosso coral. Você quer usar? Ele não quer.
Hoje é um dia de vitória. Eu queria chamar a Glorinha aqui à frente para nós agradecermos a Deus. Só que a família, né? Essa é a primeira vitória. Depois a gente vai ver a outra. Tá? Glorinha tem um testemunho. Amém. Tem exatamente quase 2 meses, né? Que a gente teve uma surpresa, né? Eu e a nossa família aqui, que somos pequenos. E já é uma família minha sofrida por algumas perdas. E mãe, pai, irmã, alguns em virtude do câncer. E assim, quando eu comecei a ter alguns problemas, fomos ao hospital, conversamos com o médico e existia a possibilidade de eu estar com câncer em virtude de um tumor que surgiu. E eu fiquei com meu coração tranquilo, mas no chão. E a minha irmã, então, Serenita, mais agitada de tudo, né? Liga para todo mundo, vamos orar, vamos orar. E aí eu me afastei do trabalho e toda a equipe lá, a maioria não conhece a palavra de Deus, mas dentro da questão de Deus vai abençoar você, Deus vai abençoar, eu acho que a corrente foi tão grande, né? Em outros estados também que eu conheço, alguns profissionais. E então, aí a gente foi à luta, né? E no dia 7 de maio, aí eu fui submetida à biópsia, ainda tive um pequeno problema na sala de cirurgia, mas o Senhor estendeu a mão, me guardou, me segurou, me protegeu até aqui, para estar aqui falando para todos os irmãos que Deus, Ele em nossa vida, Jesus opera, o Espírito Santo te dá apoio, suporte, para você poder passar pelo vale, passar pelo deserto. E quanto maior é o teu problema, maior é o teu deserto, mais próximo de Deus ele se faz e maior é a vitória. Então hoje eu gostaria de dizer para todos vocês, eu estou muito emocionada, já tem desde quando eu recebi a informação do médico, e eu falo, Senhor, eu não sou merecedora de nada, sou uma pecadora, mas lavada pelo seu sangue, eu assim sou extremamente grata ao Senhor, e é inexplicável a bondade e a misericórdia. Apesar dos nossos defeitos, o Senhor estende a mão e nos guarda. Então, irmãos, eu louvo a cada um que está aqui, que orou, os que não teve tempo de orar, mas que pensou, tá? E os que estão tomando conhecimento agora, confiam, tá? Que Deus, seja qual é o teu problema na sua vida, tá? Pessoal, profissional, seja o que for, tá? Põe Deus na frente, confia nele, porque o pai e a mãe que eu tive oraram muito pelos filhos. Eu tive um pai que ele não tinha um braço, e ele foi assim, Deus tirou ele do vale, converteu, e foi um exemplo de fé para a nossa vida, a nossa mãe, a nossa irmã, até o último momento onde eu pude assistir o falecimento dela. Mas em momento algum houve assim desespero da família, mas a fé renova, a fé transforma e o Espírito fala ao nosso coração. Então, irmãos, que todos sejam abençoados neste dia, nesta manhã, como todos os dias.
E o nosso olhar para cada momento da nossa vida, às vezes a gente está tão acostumado a viver e ir na correria, e a gente não percebe o quanto que é importante nós termos vida e vida em abundância, vida com Deus, e saber que Deus nos protege a cada passo, a cada momento. Então, louvado seja Deus. Senhor, muito obrigado, Deus, por tudo, por Jesus, por seu exemplo de vitória, de graça e misericórdias de nossas vidas. Amém. Não sei se o pessoal entendeu, né? O laudo da biópsia foi o quê? Benigno. Ela não tem, ela já estava desesperada porque ela tem histórico na família, mas graças a Deus deu benigno, né? A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. E é o Deus que continua agindo nas nossas vidas. A outra vitória, temos aqui o Clóvis. Né? Os irmãos lembram que sem o marca-passo ele sentava lá atrás. Agora com o marca-passo já está no meio, já está aqui. Né? Então nós oramos, era um processo difícil e ele está aqui hoje. Ó, não é? Então, quer falar? Só agradecer, não é? Só agradecer. Então temos esse processo aqui e a expectativa de uma vitória também, porque precisamos orar por aquilo que vai acontecer ainda. Aqui temos 2 fatos que aconteceram. E temos o Jader. A igreja está orando pelo Jader. Denise, vem cá um instantinho. Vamos orar. Denise é irmã do pastor Selmi. E seu esposo vai fazer uma cirurgia muito delicada. Né? Como é que fala? Invasiva, né? Vem. E ore pela Denise. Agora, quando a gente conhece o rosto, os irmãos orarem, lembra desse rosto. E a igreja precisa orar, tá? Pelo Jader e pela Denise também, que Deus possa abençoar. Então vamos orar. Nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor nos dá a vitória. Às vezes ficamos meio tensos, como falou a Glória, mas sabemos, Senhor, que Tu estás no controle. Agradecemos pela vitória do Clóvis, pela vitória da Glória. Agradecemos, ó Deus, porque Tu esteves ali, Senhor, orientando e ensinando os Teus princípios a esses corações. Agora queremos colocar nas Tuas mãos, Senhor, a vida da Denise. Abençoe, Senhor, conforta, segura, Senhor, com as Tuas mãos. Pedimos, ó Deus, por essa cirurgia, Senhor, tão delicada do Jader. Esteja ali, Senhor, fortalecendo, esteja ali, Senhor, abençoando, trazendo paz ao seu coração, e queremos ver a Tua mão, Senhor, agindo nestas vidas. Assim nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Tá, Denise? A igreja está orando. Tá? Olha o salto, olha o salto. É importante que a igreja ore também. Eu queria chamar aqui na frente o Marinaldo e a Marlene. A Nedina e o Misael. Vem logo, Nedina, vem logo. O Marinaldo vai ali e a Marlene vão ali para Fortaleza. Viagem é viagem, não é? E a Nedina e o Misael vão ali para Portugal. Tem uma filha que mora lá. E eles vão então encontrar ali essa filha e vão passar um ano. 20 dias. 21 dias. A mulher mais precisa, né? 21 dias.
Então, os irmãos devem orar, né? Porque viagem é de avião. Eu fiz um seguro, comprei uma passagem e fiz um seguro. E lá nos documentos do seguro está assim: qualquer acidente você vai receber tal. Eu falei, que acidente de avião eu já vou receber dinheiro. Vai sobrar alguma coisa para receber dinheiro? Espero que não tenha acidente. Tá? E que Deus possa pedir ao pastor Selmir. Vamos orar e agradecer a Deus esse momento. Eu quero aproveitar e chamar meu neto aqui também, Pedro, né? Fez aniversário ontem, Ricardo Pedrinho, Pedro Guilherme. Já nasceu 2 fios de bigode nele. E a gente veio pra cá, tem que fazer. Ele não deixou fazer barba, né, Pedro? O vovô pode fazer barba aqui? Pode? Sim? Pode tirar esse bigode aqui? Não. Ele pode tirar o bigode dele. Vamos agradecer a Deus por essas viagens, pelo aniversário do meu neto. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelas muitas coisas que acontecem aqui. Nós colocamos tudo isso diante do Senhor, Pai. Ó Pai, que você esteja abençoando a viagem de férias, Senhor, do Marinaldo, de sua família, Senhor. Que seja um momento de regozijo, Senhor, de alegria, de tempo de qualidade em família, Senhor. Que eles possam ir e voltar na sua santa paz, Senhor, e que possam, em nome de Jesus, voltarem revitalizados e fortalecidos pelo Senhor, Pai. Abençoe a Nedina, Senhor, que irá fazer essa viagem longa para rever sua filha, seus genros, Senhor, ver pessoas ali familiares, Senhor. Ó Pai, que seja um momento de comunhão, Senhor. Que seja um momento, ó Pai, de falar, testemunhar de tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida deles, Senhor. Ó Pai, que Israel possa também ficar em paz, Senhor, se alegrando, Senhor, cuidado pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor, proteja-nos nessa viagem. E agora, Pai, muito obrigado pelos 6 anos do meu neto, Senhor. Ó Pai, a Tua palavra fala que, em Salmo 128, Senhor, que aquele que anda no seu caminho, Senhor, e obedece, Senhor, verá os filhos dos seus filhos, Senhor. Esse aqui é o fruto da Tua palavra, Senhor. Ó Pai, muito obrigado, Senhor. Que você esteja abençoando Pedro, Senhor, livrando-o, Pai, de todo o mal, Senhor. Cerque-o, Senhor, de pessoas boas, Senhor. E que, acima de tudo, no tempo adequado, no tempo que ele entender, a maior obra que o Senhor pode fazer na vida dele, que ele possa entender, que é reconhecer a Jesus Cristo como único, suficiente e exclusivo Salvador, Pai. Muito obrigado por as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Boa viagem, né, gente? Eu não sei se nós estamos sem a imagem, não sei se tem alguém que nesta semana, a partir de hoje, até dia 1º de junho, está fazendo aniversário, vai completar aniversário. Se estiver, vem aqui, tá? Ah, rapaz, olha só. Ah, é o Josias, o pastor Josias. Hã? Amanhã, né? O pastor Josias, amanhã. E nós estaremos orando nesse instante. Não sei se alguém gostaria de colocar diante de Deus algo que está sendo trabalhado no seu coração. Este é o momento que podemos estar aqui juntos orando, tá? Os irmãos estão vendo aí, a obra está caminhando e os irmãos não têm ideia do que era esse salão de cultos aqui quinta-feira, tá? Os irmãos não têm ideia. Agradeço a Deus aí os trabalhadores que limparam, deram banho nos bancos, fizeram tudo, e aí perderam um dia de trabalho para limpar aqui. Estamos aqui hoje assim. Então, os irmãos que querem ver esse trabalho terminado, bonito, né, com os carpetes trocados, já está sendo trabalhado. Então, os irmãos continuem orando e ofertando, tá? Ofertando para o término da obra. Nós estamos vendo ali a casinha da Casa Batista da Amizade virada ali, é porque nós entregamos a oferta R$ 1.223,25.
Os irmãos não sabem como é precioso esse dinheiro lá na Casa Batista da Amizade, tá? Então, nós entregamos, esvaziamos a casinha, entregamos lá quinta-feira, entregamos lá foi sexta-feira, entregamos lá. Então, a Marlene não está aí, né? Então, tá bom. Então, vamos orar aqui pela vida do pastor Josias. Os irmãos continuam orando pela Marlene, o tratamento dela. É um tratamento doloroso, difícil, caro, que está sendo feito pelo SUS, não é isso? E Deus possa abençoar também o pastor Josias pela sua muita luta. Os irmãos olham para esse jovem sorridente, talvez não tenham noção. 39 anos de casado, dia 17. Então é muita luta para uma pessoa só, mas Deus tem abençoado. Não, a vida dele. Ele falou, 39 anos de casado é muita luta. Eu falei, gente, que isso? É que ele interrompeu a Também tem muitas vitórias. O bom de muitas lutas é que tem muitas vitórias, né? Tá bom? Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Josias. Obrigado, Senhor, porque tu estás no controle desta vida. Abençoe a irmã Marlene, Senhor, que tem a sua saúde debilitada. Senhor, esteja ali curando, abençoando o seu tratamento. Agradecemos a Deus por este ano, na presença do Senhor, vivida pelo pastor Josias. Peço a Deus a tua orientação, o sustento, Senhor, para o próximo ano. Agradecemos a Deus pelo sustento na vida conjugal, na vida casal, Senhor, como é precioso a Ti, Senhor, essas vidas tão dedicadas. Agradecemos a Deus pelas ofertas e os dízimos serem entregues a Ti neste momento. Que o Senhor possa abençoar esta casa, abençoar esta igreja, Senhor, também através da fidelidade dos membros desta igreja. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Nesse momento, pedir o pessoal, quem vai fazer? O senhor vai fazer a apresentação? Pastor, só avisar um negócio aqui para a igreja. Rapidamente, enquanto a gente está ajeitando aqui, tirando o púlpito, né, nós estamos fazendo essa obra aqui, vamos trocar esse carpete. É um sonho nosso, nós vamos estar montando lá embaixo, numa daquelas salas, um estúdio para nós termos o nosso podcast. Esse tema que vai ser debatido aqui, a gente quer fazer um podcast, porque a gente entende, a gente tem que furar a bolha. É como eu estava conversando com o pastor Helder. A gente tem que utilizar as ferramentas para anunciar a esperança. A gente tem que romper algumas coisas, mas sem ferir princípios, sem ferir valores. Os princípios e valores da palavra de Deus são marcos que não podem ser removidos, mas a maneira de anunciar pode. Então, vocês já receberam o link, vocês têm que se cadastrar, tá? Nós estamos num site agora, onde estará, mais tarde eu vou fazer da minha parte, eu vou disponibilizar um estudo sobre esse tema. Já tem estudos bíblicos lá. Nós estamos confeccionando, né, um app para se colocar no smartphone. Quem tem smartphone, você vai baixar no Play Store o nome da nossa igreja, aí você vai baixar e ali você vai ter todas as informações da igreja. Então vocês podem preencher, os dados são sigilosos, só quem vai manusear esses dados é uma pessoa só, tá? Então vocês podem preencher sem medo, tudo dentro da legislação. E nesse Play Store nós vamos ter ali a Bíblia na versão NAA, que eu escolhi como melhor versão para a gente trabalhar isso. Vamos ter dentro do nosso aplicativo, do nosso app, vamos ter o inário para o culto cristão. Então a gente vai ter muita coisa ali que a igreja vai poder utilizar baixando o app, tá bom? A gente está ali divulgando, né? Estou muito feliz ali com o meu amigo Alexandre. Alexandre é um dos remanescentes de Fragoso, pastor Alexandre, né? Ele saiu daqui do Rio para visitar a gente, está com a sua esposa, sua família. E hoje, gente,
vamos ter aqui uma mesa, e eu vou pedir para o pastor Sandro apresentar e explicar o seguinte, gente. É importante fazer isso no domingo. Sábado seria ideal, que a gente poderia ficar mais descontraído. Só que essa mensagem, a gente tem que também ser sincero. Essa mensagem é para a igreja. Não pensem que o problema que será tratado aqui só acontece lá fora. Infelizmente, para tristeza nossa, também acontece na igreja. E a igreja tem que ser farol, né? Mas já falei demais e deixa o pastor Santo falar. Bom dia. Hoje no Ministério de Família nós preparamos por algumas mensagens, né, desde o início de maio. E hoje nós vamos falar sobre a família IBMM, né, família, a igreja, conectada contra a violência doméstica. Então, um tema que nós quisemos trazer para a igreja realmente, para vocês ouvirem algo sobre isso, é importante, de uma perspectiva bíblica, uma perspectiva da assistência social, uma perspectiva da psicologia também, né? E como nós podemos, como igreja, né, participar, tratar, conhecer mais sobre isso, porque faz parte da nossa realidade, como o pastor aqui muito bem disse. Então, eu vou convidar aqui primeiro o pastor Selmir, que vai fazer parte aqui dessa roda de conversa. Uma salva de palmas. Uma canequinha aqui. O pastor Selmir vai estar aqui representando toda a parte espiritual, bíblica, pastoral. Como pastor da igreja, então é importante que ele esteja aqui realmente compartilhando suas experiências também, naquilo que ele já vivenciou, né, nessa área. Mas também quero chamar aqui a assistente social Alexandra Alves. Bem-vinda. E a psicóloga Marceli Rosa. Vou apresentar ela para vocês, seja bem-vinda. Marceli, ela não vem sozinha, ela está acompanhada aqui. Quantos meses de gravidez? 5. 6 meses de gravidez, semana que vem, ela está acompanhada. Seja bem-vinda. A Marceli é psicóloga, neuropsicóloga, especialista em saúde mental e mestre de psicologia clínica. Né? Atua hoje como professora na universidade. Isso, né? Unisua. Já trabalhou na delegacia especializada no atendimento à mulher de vítima à violência e trabalhou também na avaliação psicológica de vítimas de abuso sexual. Tem uma carreira voltada, né, para pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade, especialmente usuários de drogas e pessoas atípicas. Então seja bem-vinda, você possa ser usada pelo Senhor para nos abençoar. A Alexandra é uma companheira nossa em missões nacionais, trabalhamos juntos. Ela é formada em serviço social, pós-graduada em educação especial e inclusão social, tem experiência na política da assistência social e educação, atuou como assistente social na gerência de missões nacionais desde 2014, né? Trabalhou também em 2014. A Alexandra também trabalhou no Espírito Santo, na Secretaria do Governo do Estado do Espírito Santo, no programa de atenção a pessoas de uso de drogas, álcool e drogas, também em Vila Velha. E hoje, né, trabalha com a gente, já trabalhou na Vila Minha Pátria, que é bem conhecido, né, ali em São Paulo, com os refugiados, como assistente social. E hoje ela trabalha aqui na sede conosco, ali em Missões Nacionais. Seja bem-vinda, Deus também te abençoe bastante. Então a ideia aqui, eles vão conversar sobre isso, é uma roda de conversa entre eles e nós, tá? Faz parte aqui também. Então eles vão trazer o tema à tona, né? Vão falar das suas perspectivas, aquilo que Deus colocou no coração deles. Vocês podem, para o meu WhatsApp, eu vou passar aqui agora para você anotar, então se prepara aí, se você quiser fazer perguntas, você vai mandar no meu WhatsApp essas perguntas, ou no... pode passar aqui para mim, não vou, se você quiser eu nem te identifico, né? Não há necessidade, mas vou fazer a pergunta. E no final mesmo, se houver tempo, se você tiver pergunta e quiser fazer no microfone, você vai sinalizar no momento que eu vou dar a oportunidade, tá bom? O meu WhatsApp, se você quiser anotar, para quem não tem, prontos aí? Meu WhatsApp é 21 9
6801 0134. Vou repetir. 21, né, do Rio de Janeiro, 96801 0134. Esse é meu WhatsApp, se você quiser fazer uma pergunta, sem se identificar, eu vou estar fazendo aqui depois para eles. E eles estão à vontade, então, para poder conduzir nesse tema tão importante para a nossa igreja e para a sociedade. Vamos orar? Pai, nesse momento eu quero agradecer a Ti pela oportunidade que temos como igreja falar nesse tema, conversar abertamente nesse tema, porque é muito importante para nós como igreja sabermos também o que o Senhor espera de nós, o que o Senhor deseja de nós, no cuidado, no acolhimento, no pastoreio, em tudo que for necessário, para que a gente possa também fazer parte desse momento tão triste, tão pesado, na vida de pessoas que sofrem violência. Que assim o Senhor possa agora nos usar essas pessoas aqui, Senhor, que o Senhor trouxe para ministrar e para nos indicar caminhos, mostrar o que a lei diz, mostrar o que devemos fazer para acolhê-los tanto emocionalmente quanto espiritualmente também. Então assim pedimos a Ti e oramos no nome de Jesus. Amém. Igreja, então qualquer coisa é só perguntaria. Por que a gente traz esse tema? O que a Bíblia fala com relação a esse conhecimento no caso de violência doméstica? Vocês pensam que não, mas infelizmente isso acontece dentro das igrejas também, né? E o que é uma violência doméstica, né? Ela pode ser verbal, ela pode ser física, ela pode ser psicológica, ela pode ser sexual, ela pode ser financeira. Então há vários tipos de violência doméstica, né? E o que nós como igreja temos que fazer? Nós temos que denunciar, né? Salmo 82, verso 4 diz que livre os fracos e os pobres das mãos do mal. Gente, se essa igreja está querendo e pretende, e cada vez mais tem trabalhado para isso, para sermos relevantes na sociedade em que nós estamos inseridos. E a família, a igreja, ela precisa ser um farol, ela precisa ser um modelo de Cristo para essas pessoas que estão ao nosso redor sofrendo, né? Aqui na igreja, graças a Deus, nós temos uma equipe que trabalha com isso, né? Eu faço gabinete e não só atendo, né? Quem está aqui durante a semana observa isso. Eu não só atendo pessoas membros da igreja, eu recebo pessoas de toda a comunidade. E essa questão de violência é uma questão, infelizmente, muito recorrente, né? E a igreja, ela precisa se posicionar. A igreja precisa, né? E aí não é uma pauta progressista, não é uma pauta de conservador, não é nada disso. É Bíblia, é palavra de Deus, né? Então, Deus criou o homem e a mulher, e um texto muito mal interpretado, né, que é a questão da submissão, né, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, é muito sério isso. Então eu queria que vocês prestassem atenção, né, e vamos replicar isso aí, né? Então vamos ver o ponto de vista da assistência social, acredito que receba muito, no consultório também, na clínica, né? E eu vou dar o meu espetáculozinho com relação à parte teológica. E vocês podem estar livres para fazer as perguntas que quiserem, tá bom? Hoje tem almoço aqui na igreja, é bom que o pessoal fique com fome, né? E adquirir mais almoço. Então, não sei quem quer começar. Graça e paz, irmãos. Bom dia, graça e paz. É uma alegria a gente estar aqui, poder falar de um tema que, na verdade, é um tema difícil, né? De falar, delicado, e que ainda existe muitos tabus, que é a violência doméstica, né? A violência, ela permeia todos os espaços da sociedade, em todos, vamos dizer, níveis sociais, tanto nas famílias com menor poder aquisitivo, mas também nas famílias que têm maior poder aquisitivo. Em qualquer nível da sociedade, a violência, ela está presente. Não deveria ser assim, mas nas famílias também das nossas igrejas ocorre.
e com uma certa frequência, né? Não é um tema novo, se a gente for olhar, é um tema bem antigo. Lá no Gênesis já tem algumas ocorrências, né, de violência doméstica. Caim e Abel, porque às vezes a gente fala de violência doméstica, a gente pensa sempre o homem contra a mulher, né? Sendo que pesquisas apontam que na maioria dos casos da violência doméstica, geralmente é o companheiro, né, o cônjuge, o ex-companheiro, o ex-namorado, é alguém do sexo masculino, mas não necessariamente. Então, quando a gente fala de violência doméstica, a gente precisa ampliar o olhar para pensar na criança que pode estar sendo abusada sexualmente, a criança está sendo explorada ali com trabalhos forçados, crianças que cuidam de outras crianças, né? Às vezes idosos que estão naquela família e tem o seu direito usurpado, o dinheiro daquele idoso que alguém usa indevidamente. Tudo isso é violência. Marido abusivo, que às vezes quebra o celular da esposa porque não quer que ela tenha contato com amigas. E aí vai, né? Desde impedir que use uma roupa, que converse com pessoas. Então a violência, ela é muito ampla. E aí, pastor, tem muita gente que está em violência, está sofrendo a violência, mas não tem consciência que está sofrendo a violência. Porque às vezes a violência ela é sutil, né? A violência física, ela já deixa mais visível esse ato, né? Porque deixa marcas no corpo, deixa na alma também, né? Psicológica, a psicóloga vai falar. Mas a violência psicológica, a violência moral, às vezes nem sempre é perceptível. Os que estão de fora, às vezes, não percebem que aquela pessoa está em violência e nem ela reconhece que está sofrendo violência. Então, o que mais tem são relacionamentos abusivos. Pesquisas apontam que na maioria das vezes é o homem, mas é importante a gente abrir aqui que nem sempre pode ser um idoso está sofrendo uma violência, uma criança sofrendo violência, ou às vezes o próprio esposo também está sofrendo violência. Então é um caráter mais amplo. Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Feliz, agradeço o convite aqui do pastor Sandro, do Ministério de Famílias da Igreja, para a gente estar falando sobre esse tema que é tão relevante e que muitas vezes, infelizmente, é negligenciado pelas nossas igrejas. Então, fico feliz da gente estar aqui e da igreja ter escolhido encerrar esse mês da família falando sobre um tema tão relevante, né? E se a gente for pensar nos impactos da violência, né, como a Alexandra falou, a gente tem muitas pessoas que não identificam-se como sendo vítimas de violência, porque já se acostumaram tanto com aquela situação ou nunca viveram nada diferente daquilo, que entendem que é assim que um relacionamento funciona, que é assim que a vida precisa ser. Então, esclarecer o que é violência e falar sobre o quanto isso impacta a vida das pessoas é muito importante. E do ponto de vista psicológico, a gente tem uma série de impactos. Por exemplo, para a criança, mesmo que ela não sofra diretamente a violência, só o fato dela presenciar uma briga entre os pais, né, conflitos constantes, mesmo que ela não esteja sendo diretamente agredida, ela está sendo afetada psicologicamente, né? A gente já sabe que as crianças tendem a reproduzir os comportamentos agressivos dos pais. Às vezes a gente não entende por que a criança está sendo violenta, mas na verdade é porque ela está presenciando ações que também são violentas. Não adianta falar para a criança, não pode bater se você bate, né? Ela aprende com o que você faz, não com o que você fala. Então a gente tem impactos dos mais variados. A gente pode ter inclusive o desenvolvimento de transtornos, né, que são doenças da saúde mental relacionados às vítimas de violência. Então às vezes os traumas eles são tão violentos, são tão impactantes, que eles se desdobram em doenças de saúde mental, em problemas sérios que vão precisar de tratamentos às vezes multidisciplinares. Não é só acompanhamento psicológico, às vezes precisa de medicação. E o principal, né, que é sair da situação de violência. Quando a gente fala de violência doméstica, seja ela em qualquer esfera, seja entre pais e filhos, filhos contra pais, esposas e maridos, maridos contra esposas,
dentro do ambiente familiar de uma forma geral, quando a gente fala sobre isso, e isso gera sempre muitas questões dentro da igreja, a gente está falando de crimes, né? A gente tem tipificação legal para esse tipo de violência, né? E muitas vezes a gente, na defesa pela família, a gente acaba insistindo que a pessoa permaneça numa situação de violência. Então, eu trabalhei durante alguns anos na delegacia especializada no atendimento à mulher vítima de violência, e muitas vezes, eu não vou dizer todas, porque eu estaria sendo muito negligente, mas muitas vezes que eu vi líderes religiosos, pastores, no ambiente da delegacia, era para convencer a mulher a não fazer o registro e voltar para o marido, e perdoar a violência, e continuar apanhando, e continuar vivendo em risco, né? Por mais que ela fosse com os familiares, fosse com outras pessoas. Então, assim, a gente precisa pensar o nosso papel enquanto igreja nesses casos, né? Como que a gente acolhe, como que a gente permanece fundamentado na palavra de Deus, mas também entendendo que aquilo ali está trazendo prejuízo para aquela pessoa e que pode, inclusive, trazer um risco de vida. A gente sabe que os casos de violência doméstica, quando não denunciados, evoluem com muita frequência para o feminicídio, que é a morte da mulher por conta de questões conjugais, questões de gênero, questões emocionais. Então, a gente, sabendo disso, a gente precisa proteger também as nossas famílias, né? Porque é melhor uma mãe separada do que uma mãe morta, né? Então, entendendo essa realidade, que a gente precisa também entender como que a gente consegue promover esse acolhimento, né? E também proteger essa família. Ela tocou num ponto que é interessante, né? E aí? Quando há essa violência, o que a Bíblia nos ensina, né? É melhor permanecer junto, separar? A palavra de Deus nos ensina que a vida, ela tem que ser sempre preservada, né? Vou falar um caso concreto. Eu pastoreei em um determinado lugar e recebo uma ligação da delegacia local. Eu tive lá, eu encontro a minha ovelha toda quebrada, e não foi a primeira vez, toda quebrada. E aí eu fui até o marido, e eu já tinha conversado com esse marido várias vezes, e o cara permanecia fazendo violência. E a filha, exatamente isso, a filha cheia de problemas, né? Porque a criança, ela observa aquela violência e aquilo fere a criança. E naquele momento ali eu chamei a menina e falei: gente, você não entra mais na casa dela. O pessoal fica escandalizado com isso, porque eu sabia que se continuasse assim, eu preferia ser criticado por preservar do que participar do velório dela. Estava caminhando para isso, né? Agora, qual é o papel da igreja? Esse rapaz, especificamente, ele não foi abandonado. Eu conversava com ele, eu pastoreei aquela pessoa, para que houvesse o quê? A transformação através do Espírito Santo. Mas enquanto não havia essa transformação, era impossível eles estarem juntos na mesma casa, porque seria um problema aquilo ali, né? E graças a Deus a situação resolveu, porque eu creio também que o Espírito Santo de Deus, ele tem poder para modificar toda e qualquer relação. Deus transforma, mas a pessoa tem que se permitir. Agora, a gente não pode ser tão dogmático a ponto de não reconhecer isso e entender que há momentos que precisa ter esse distanciamento. E a Bíblia, vamos lá, perdão, Esaú e Jacó, né? Eles se perdoam, né? Há um perdão ali, mas cada um vai para um lado. Não tinha como conviver junto, né? E isso é por causa de quê? Pecado, né? Jesus,
quando o pessoal tenta arrumar uma arapuca para ele, sobre a questão do divórcio, Jesus ele fala o seguinte: Moisés deu a lei, então era uma questão jurídica, né? Uma questão jurídica ali. E Jesus fala assim: não era assim no começo, mas por causa da dureza do coração, Deus permitiu, não é que ele deu, ele abriu um parênteses para essa situação, né? Por quê? Porque primeiro que a gente tem que entender aquele texto, dureza do coração. O que é aquilo? A pessoa não quer mudar, a pessoa quer continuar vivendo daquela maneira, a pessoa não quer nada com Jesus. E assim, ali naquele momento já houve o quê? Uma quebra de aliança, né? E aí você tem que ser inteligente e se posicionar. A vida sempre está em primeiro lugar, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com algumas interpretações erradas da Bíblia, né? Paulo, ele escreve todo o capítulo lá em Efésios, capítulo 5 e 6, sobre a questão de família, né? E ele fala assim: filhos, no capítulo 6, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre teu pai e sua mãe, como primeiro. Ou seja, a palavra de Deus já toma todo esse cuidado com o ambiente familiar. E aí, aquela questão da violência também entre pais e filhos. Então ele tinha essa preocupação do filho, do pai tomar conta do filho honrar o pai. E aí, gente, vou abrir um leque aqui, um texto muito mal interpretado, que é aquele texto de Efésios que fala assim, que as esposas devem ser submissas. Eu vou ler o texto e fala assim, ele diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Ou seja, esse tema, as meninas ficam meio preocupadas, porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Preste atenção nessa questão hermenêutica aqui. Aí ele fala: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Pronto. Isso aqui, num debate, é complicado porque a pessoa não entende o que o texto está falando. Aí a mulher fala assim: eu já vi isso, e é complicado. Eu entendo que o homem, né, tem 11 homens agora, estou brincando, né? Até botei no grupo lá dos homens da igreja. Os homens agora estão subindo a montanha para aprender a ser homem, né? Né? Os legendários, o alfa. Temos que ensinar o pessoal a ser homem, né? O negócio está doido, né? Não é por aí. E aí o homem usa esse texto, eu vejo isso, eles usam esse texto para quê? Para autorizar, como se fosse teologicamente, legalizar, biblicamente, naturalizar a violência. E o texto não está falando disso. No contexto anterior aí, o contexto fala assim: sujeitai-vos uns aos outros, né? Sim. Né? E aí depois vem falando, mas enfim. E aí vai mais. Olha, presta atenção nisso. Maridos, homens, olha só o que ele fala. Os homens só gostam da primeira parte. Os homens só gostam da primeira parte. Vamos para a segunda. Diz assim: maridos, cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Gente, o que Cristo fez? Se anulou. Ele foi humilhado por amor. Para fazer o quê? Para salvar a igreja. Ele morreu na cruz para salvar a igreja. Olha o que o texto está falando. Maridos, cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Será que nós, como marido, estamos amando a nossa esposa como Cristo amou a igreja? E ele continua falando o seguinte: para que se santifique,
tendo purificado por meio da lavagem da água da palavra, para que se apresente em si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, né? Ele fala assim todo marido, olha só, assim todo marido deve amar sua esposa como ama o próprio corpo. Aí vem a violência. Olha o que o texto está falando aqui, que o marido tem que amar sua esposa como ama o próprio corpo. Quando você começa, né, a se cortar esse negócio todo, você tem que ser encaminhado para quê? Para a psiquiatria. Tem que tomar remédio. É algo que está fora do normal, né? Então a palavra de Deus em nenhum momento ortoga ou legitima a violência, muito pelo contrário, né? E existe uma mentira, né, que andam falando por aí, que a Bíblia é machista. Gente, não é de jeito nenhum. Isso é uma interpretação errada. Esse texto aqui de Efésios, ele faz uma proteção à família e muito mais às mulheres, porque naquele contexto a mulher não tinha valor nenhum. Passa a bola para vocês aí. Assim, o pastor traz que muitas vezes a violência ela é naturalizada, né? No contexto cristão, justamente utiliza esse versículo. Mas, vamos dizer, estruturalmente, por muito tempo a violência foi naturalizada. Quem não ouviu aquele ditado? Briga de marido e mulher não se mete a colher. Porque se entende que o que está dentro da propriedade privada, aí vem, né, os direitos civis, né? A pessoa ela tem direito à sua privacidade. Então o que ocorre no seio da família diz respeito àquela família. E o Estado, ele não pode violar o direito civil, o direito da pessoa, né, da sua privacidade. Então, por muito tempo, se entendeu que a violência era uma questão familiar que deveria ser resolvida entre a família. E aí, curiosamente, quando você vai ver no nosso Código Penal de 1890, era permitido o homem matar a mulher desde que ele provasse o delito. Por exemplo, se pegasse no flagrante de adultério. Então, o Código Penal dava ao homem o direito de matar a mulher, com uma pena leve ali, mas não era considerado um crime, como hoje é. E somente em 1975, eu fiquei pensando, está nascendo, né? Graças a Deus. Esse artigo 372 lá do Código Penal, ele foi revogado, entendendo que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, porque o direito à vida é um direito fundamental. Então muda-se ali, naquele momento, a lei, e quando se começa um movimento em defesa da mulher. Vocês veem que quando a gente fala da violência doméstica, a gente volta para a questão do homem contra a mulher. Por quê? Hoje existem pesquisas, e a pesquisa de 2023, e ontem eu estava olhando também, já uma que saiu agora em 2025, relativa a 2024, que de 10 mulheres, 3 declaram ter sido violentadas ou sofrer abuso pelos seus maridos, né? A maioria pelo marido, cônjuge, ex-marido, nessa relação aí conjugal, marital. Então isso é alto, né? De cada 10, 3 declaram. E um outro dado curioso dessa pesquisa é que, assim, de 10 anos para cá, as mulheres começaram a falar, porque antes elas não buscavam ajuda. E hoje, depois de 10 anos, foi comparado 2013, 2023, agora 2025, 40 a 50% das mulheres buscam ajuda. Mas se você pensar no contingente, né, ainda são poucas mulheres que buscam ajuda. E o interessante é que, onde elas buscam ajuda? Primeiro, na família. Segundo, entre amigos. E terceiro, na igreja. E aí a pesquisa mostra isso. Então, o porquê é relevante a gente falar esse tema na igreja? Porque nós precisamos saber identificar uma situação de violência, precisamos saber acolher, ouvir essa pessoa, sem julgamentos, né? Porque sempre é assim, né? No mínimo ela fez alguma coisa para merecer. Não. Deve ter alguma coisa, sempre é assim, mas né? A gente tem até o direito fazendo isso, né, Alexandre? Porque até hoje a gente tem advogados que usam a argumentação de legítima defesa da honra para poder atenuar as penas de feminicídio. E isso ainda cola na justiça. Mesmo que em 1975 tenha caído a lei que dava ali a legalidade para o homem
matar a sua própria esposa em caso de adultério, a gente tem inclusive casos públicos de pessoas que mataram o próprio cônjuge e que os advogados usaram a tese de legítima defesa da honra e atenuaram, assim, às vezes em 70%, 80% o tamanho da pena. Né? Então, assim, a gente ainda tem agora, com a lei do feminicídio, isso muda um pouco, porque quando se prova, né, a morte de uma mulher está relacionada a uma violência que envolve a questão de gênero e se for num contexto de violência doméstica, ou que tenha um histórico, ou que seja uma mulher menor de 14 anos ou acima de 60 anos, ou na frente dos filhos, na frente dos pais, essa pena ela aumenta, porque a pena mínima era 12, agora o mínimo é 20, podendo chegar a 40 anos. Então, assim, a cada agravante, a pena, ela... Mas aí depende muito do juiz. E aí a gente ainda tem juízes anteriores a 1975 que estão em atuação e que continuam a favor do homem. Então é muito difícil ainda. É complicado, gente. Até os policiais, né? O pastor pode falar sobre isso. Os policiais, na hora de receber, às vezes eu vi várias vezes policiais tentando dissuadir as mulheres de fazer não. Olha só, gente. Trazendo aqui para o contexto teológico, né? A gente está falando muito de... Isso acontece muito nas igrejas. Sabe qual igreja que eu estou falando aqui vocês, né? Quando eu falo de igreja, eu estou falando de Istambul, né? Lá na igreja de Istambul, a violência, a gente tem que entender isso. E isso, infelizmente, acontece muito na igreja de Istambul. Não é tanto a violência física, porque as pessoas não entendem isso. Existe também a violência o quê? Psicológica, né? E isso acontece muito. A gente conhece casos, né? Eu acompanho casos, cuido de casos de violência psicológica, financeira. O marido toma o cartão, ou então a mulher que trabalha, o cartão fica com o marido. Gente, eu estou falando isso, acontece dentro das igrejas. O marido, ele tem o controle do cartão. E a gente tem que parar para a Bíblia, né? E aí, gente, a gente está dando um mau testemunho. Estou fazendo uma especialização na área de cuidar da família. E engraçado que esse mês a gente está com o tema de violência doméstica. E aí trouxe o tema, a professora, eu estava quase empurrando no pescoço da professora, né? Ela tratando assim, gente, isso está enraizado no patriarcado. Meu Deus. Lá vem discurso de... Aí eu falei assim, porque a própria Bíblia já diz... Aí eu falei, ai meu Deus do céu. Aí pegou esse texto de Efésios dizendo que a Bíblia sustenta... Gente, uma professora... Saiu uma matéria numa revista, pastor. Uma doutora falando na banca de uma pós-graduação, dizendo que a Bíblia sustenta o patriarcado e sustenta a violência. Aí eu quase me levantei e falei assim, olha, fica a senhora com a psicologia e deixa a teologia com quem entende. A senhora fazendo uma hermenêutica totalmente complicada. Então, gente, infelizmente nas igrejas também acontece isso por uma falta de quê? De conhecimento. Então o papel da igreja é se posicionar e ter bons estudos. Entendeu? Esse momento aqui, que aparentemente é bobo, é um despertamento, gente. Porque aqui, né, eu aprendi na minha primeira aula do seminário, que meu professor falava o seguinte, quando você estiver no púlpito, você olha para a igreja e sabe de uma coisa, cada banco, cada cabeça é um problema. E é verdade, gente. É incrível como acontece isso no nosso meio, infelizmente, né? Então a igreja, exatamente o que elas estão falando aqui, ela tem que ter um acolhimento. Eu gostei muito de ter falado disso, pastor, porque eu estou na faculdade, né? Eu estou na academia. Então eu estou sempre me deparando com esses discursos em relação ao patriarcado, em relação à Bíblia, e eu estou na academia de psicologia, né? Então isso é muito presente, muito comum.
Mas eu ouvi recentemente, depois eu fui pesquisar sobre isso e realmente fez todo sentido. Eu ouvi num podcast que a Helena Tanuri estava falando e ela fala exatamente sobre o lugar da mulher na Bíblia. De como no Antigo Testamento a gente vê as mulheres com vários lugares de destaque, né? Mulheres assim, se sobrepondo, né? Abrigando pessoas e tomando iniciativa como juízas, né? Fazendo ali uma série de atos. Então a gente vê que Deus se importava com esse lugar da mulher, nesses lugares de liderança, e o quanto que ele valorizava isso. E aí a gente tem aquele ato e vem o Novo Testamento, e que Jesus precisa fazer um esforço muito grande para poder recuperar e retomar para a sociedade esse lugar de valor e de importância da mulher. Ele está sempre tentando nos discursos dele trazer de volta. E aí o que ela fala que foi responsável por essa mudança social no papel da mulher está muito relacionado à filosofia. Porque aquela sociedade foi uma sociedade que foi incorporada pela cultura grega, depois posteriormente teve o domínio romano, e a gente tem a filosofia como elementos muito fortes ali. Então era uma sociedade que valorizava demais o papel do homem e que a mulher ela era relegada. E muito desses valores sociais que a filosofia trazia de forma corrompida, eles foram incorporados para a moral judaico-cristã. E aí, muitas vezes, isso passou a ser naturalizado, que é como o pastor falou, o contrário do que está na palavra. Jesus faz um esforço ali para mostrar, olha, a mulher tem um papel importante, ela precisa ser vista. A gente vê os apóstolos falando sobre isso, dando lugar para as mulheres, dando nome às mulheres, né? E como que isso naquela sociedade era difícil, como as mulheres precisavam estar cobertas, como os homens eles eram tão valorizados que ter relações com mulheres não era tão bem visto quanto ter com homens, isso dentro daquela sociedade romana e grega daquele período. Então, ela trazendo esse olhar, a gente consegue entender por que desde aquela época que a gente vem trazendo resquícios disso até hoje, a gente tem essa naturalização desse lugar masculino, como se a Bíblia justificasse esse lugar secundário da mulher, quando na verdade a Bíblia faz exatamente o oposto disso. Ela está o tempo todo mostrando a importância. E aí quando a gente traz essa palavra de submissão, eu vejo assim, a mulher está sob uma missão, né? Ela tem uma missão ao lado do homem ali, como ajudadora, ela não foi criada à toa, né? E essa missão é estar junto, é estar acompanhando, é estar ali progredindo junto com ele, não se submetendo a ele, né? Então essa interpretação equivocada tem muito a ver com tudo isso que a sociedade estava justificando. Gente, esse tema aí de feminismo, aí vai ter que ter um desdobramento. A gente vai ter que fazer outro dia. Outro dia, porque eu tenho várias observações contrárias a essa abordagem, né? Até porque quando a gente vai para a filosofia, né? Só para dar um parênteses aqui, é um debate interessante. Quando a gente vai para a filosofia, você vê no panteão, né? E você vê naquelas lutas de Deus, Gaia, aquele negócio todo, você vê mulheres no papel de liderança. Então, essa questão de dizer que na filosofia a mulher é subjugada, é muito pelo contrário. Você vê a questão de templos ali na região da Judéia e tudo, a deusas. Gente, vamos fechar aqui, porque esse papo de feminismo é outro papo. Vamos marcar outro dia. Cadê o pastor Sandro? Vamos marcar outro dia. Feminismo é outro. E a mulher, né, biblicamente falando, a gente vai entender muita coisa, a mulher, ela tem um papel de ajudador. Tanto é que no Velho Testamento, vou vir aqui para a Bíblia, Débora, ela não foi a juíza, se você interpretar, ela é co-juíza, porque ela está super, quando ela vai falar, ela chama ele para ser, porque ela entende o seu papel de ajudadora. Mas é outro papo aqui, gente. Vamos voltar aqui de novo para a violência doméstica. Então, assim, sobre essa questão que foi até falada aqui, sobre a violência, né, psicológica, o que acontece? A pesquisa mostra que 90% dos casos é violência psicológica. Então, assim, quando desencadeia uma violência física, porque a violência já começou há muito tempo. Eu gostaria de chamar a atenção também, por exemplo, trabalhei em Secretaria de Educação, trabalhava diretamente com as crianças que apresentavam sinais de violência. E isso é muito recorrente até dentro das igrejas, os adolescentes que se cortam. Aquilo aí quer dizer muita coisa, né?
Quando a criança ou adolescente chega a praticar a violência autoprovocada, que a gente fala, né, sinais de violência autoprovocada, porque tem alguma coisa por trás. Então a gente chegava lá e a gente detectava que a criança estava sofrendo um outro tipo de violência. E aquela violência ali era um reflexo de outra violência primária que ela estava sofrendo. Então, assim, a gente entender que quanto mais a gente souber do assunto, mais nós vamos poder ajudar. E hoje existem mecanismos para que a gente possa ajudar essas famílias. Então, o que os irmãos estão fazendo aqui, isso assim é maravilhoso, porque falar sobre o assunto vai despertar nas pessoas o interesse de conhecer mais sobre o assunto, de se apropriar melhor, ou às vezes alguém que conhece alguém que está nessa situação vai poder já saber, olha, isso não é normal, a gente precisa de ajuda. E aí, pesquisando a rede, né, aqui do Rio de Janeiro, porque hoje, assim, com a Lei Maria da Penha em 2006, veio fortalecer a defesa da mulher. Então, assim, tem mecanismos de proteção para a mulher a partir dessa legislação de 2006. Então, uma delas é a medida protetiva. O que é isso? Né? Ela recebe um documento ali oficial da Justiça de que o marido tem que ter um distanciamento, não pode se aproximar dela, né, das crianças. Então, é uma medida, mas isso não é tudo. Porque o que foi falado aqui, não adianta só separar, afastar essa família desse suposto agressor. E como que está a questão desse acompanhamento desse agressor? Porque se ele não é tratado, se ele não é acompanhado, ele vai voltar a agredir outras pessoas. Então, hoje, também tem dispositivos legais dentro da própria Secretaria da Justiça que trabalha não apenas com alguns casos de reclusão. O cara é preso, mas nem sempre. Às vezes ele precisa estar lá participando de treinamentos, participando de capacitação, sendo ouvido, acompanhado com profissionais de saúde mental, como psicólogos, se precisar de um encaminhamento de saúde. Então, é importante a gente buscar conhecer um pouco mais. E aí, trazendo para o contexto do Rio de Janeiro, uma situação de violência foi identificada, a pessoa chegou, a gente acolheu, não julgou, ouviu. O que vamos fazer? Então, hoje tem o DISC 180, né, que é uma ligação que pode ser feita. A mulher anônima, a mulher ela vai ter toda a orientação ali, dependendo de onde ela está, a localização dela vai ser encaminhada para o serviço mais próximo. Tem o 197, que vai direto para a Delegacia de Defesa da Mulher. Então, 180, 197 são serviços especializados para casos de violência doméstica. O Disque 100 Direitos Humanos, ele já é uma plataforma nacional, então recebe denúncias de todos os lugares do Brasil. Eu estou falando aqui, falando Rio de Janeiro, 180, 197, e tem também o 190, né, que é a Polícia Militar, que tem que meter a colher, exatamente, pastor. E aí ali tem os juizados, tem as casas de acolhimento, caso essa mulher precise. Cada caso vai ser um caso, né? Se ela precisar de uma assessoria jurídica, se ela precisar de um encaminhamento de saúde mental. Então, assim, é importante que ela seja encaminhada. Então, eu estava vendo que aqui eles têm a chamada sala lilás, né? Estão dentro dos institutos DML, né, para fazer os exames. Então, assim, tem 7 dispositivos aqui no Rio de Janeiro. Além das salas nos hospitais, você tem as casas de lá também, que tem o Ministério Público dentro para dar suporte. Isso. Eu vi que a casa da mulher aqui do Rio faz implementação, que ainda não está tem uma em Campo Grande já funcionando do lado da Universidade da Tecnologia. Né? Não é. A casa já é lá. Então, quer dizer, existem vários hoje com dispositivos legais para ajudar que essa mulher ela seja encaminhada. Então, a igreja ela vai acolher, mas a igreja às vezes não vai conseguir resolver o problema. E às vezes você, vamos ficar aqui e vamos ajudar. E aí, aquela questão lá, só passar ele para o pastor Sandro, que é quem na intervenção, mas aquela coisa de briga de marido e mulher não mexe a colher, que a gente falou, o Estado não chega. Mas o interessante, a igreja chega. Porque já reparou que geralmente vão acionar o pastor para orar, nem que seja para aquele marido mudar, ou aquela pessoa ser transformada. Então, o espaço que a igreja tem, o líder do pequeno grupo, o pastor, a liderança de mulheres, de homens, nós temos um acesso muito maior do que o Estado não tem, do que as autoridades não têm.
Porque nós somos muitas vezes convidados para ir lá na casa daquela família, para comer junto, para orientar, para aconselhar, e aí vem o cuidado, a responsabilidade, como foi falado aqui. Ou nós podemos perpetuar a situação de violência, ou nós podemos contribuir para que aquela situação de violência, né, venha cessar, né? Amém. A Alexandra, ela respondeu exatamente o que eu ia perguntar aqui. Perfeito, olha só a pergunta. Quais os caminhos legais e sociais que uma vítima pode seguir, ou que a igreja, né, ou nós temos que seguir para ajudá-la a pedir ajuda? Então ela acabou de falar aqui, 180... 197, os CREAS, até uma unidade de saúde, se você encaminhar essa pessoa vai ser orientada, Ótimo. em CRAS, Ótimo. delegacias. Ela já respondeu, depois me passa por escrito essas coisas que eu vou a gente comunicar. Por escrito. Sim. Para Marcelo, né? Quais... Não, peraí. Mas como que podemos oferecer apoio emocional sem julgar ou pressionar a vítima? Como que a gente pode fazer isso em termos de oferecer ajuda? A primeira coisa que a gente precisa entender é que uma pessoa que está numa situação de violência, ela está vivendo um ciclo. Então ela é como se ela estivesse presa numa roda, né? Então ela tem um ato violento, esse ato violento ele segue para uma reparação, na maioria das vezes, e depois vem uma fase de lua de mel. Né? Então uma fase que está tudo bem, que a pessoa trata muito bem, até chegar a um aumento de tensão e um novo ato violento, na maioria das vezes mais violento que o anterior. Então às vezes quando a gente vai tentar dar suporte emocional para alguém, a gente vai na intenção de entender o ato violento e a gente vai no momento do ato violento. Então é o que a Alexandra falou, é o pastor que é chamado no momento para orar pelo marido logo depois que teve a briga, quando a pessoa foi agredida, quando tudo aquilo aconteceu. Daí você imagina que você dando suporte ali naquele momento, a situação vai estar minimamente acalmada, você faz os encaminhamentos, começam os tratamentos, os acompanhamentos. Só que como é cíclico, tem uma fase extremamente positiva e depois volta para o ato violento. Né? E aí que a gente precisa entender, porque é a hora que a gente, como igreja, que está de fora da situação, a gente se desgasta. A gente fala, nossa, mas a gente já interviu, a gente já tentou ajudar e agora estamos ali de novo, vivendo a mesma situação, passando pelo mesmo problema. Por que ela não sai desse lugar? Por que ela não se movimenta? E aí existem diversos fatores que vão estar ali, muitas vezes, fazendo com que a pessoa não saia dali. Tenho, como o pastor muito bem citou, a violência patrimonial, financeira. Então, às vezes, a mulher ela não tem alternativa. Então, é muito fácil a gente falar assim, você tem que sair daí, você precisa sair desse lugar. Mas, às vezes, a pessoa não tem para onde ir, não tem alternativa. A casa tem os filhos. Às vezes, está numa casa que é da família do marido, então ela está ali refém de uma situação. Então, tem uma série de fatores no entorno de uma situação de violência que a gente precisa levar em consideração. Então, quando a gente for dar esse suporte, a gente não pode se delimitar a esse aconselhamento, a esse cuidado do ponto de vista espiritual, que é o nosso lugar como igreja, até psicológico, encaminhando, fazendo esse cuidado. A gente precisa se estender para a questão social, como a Alexandra bem falou. Então, encaminhar para os equipamentos que são responsáveis, ver quais são as medidas, porque são lugares que estão acostumados a lidar com essa situação de violência, que já conhecem a dinâmica, sabem que é muito fácil a pessoa voltar, tanto que a Lei Maria da Penha, quando ela é pensada, ela já é pensada para poder continuar funcionando, mesmo que a mulher dê para trás. Então, se a mulher faz o registro de ocorrência e ela desiste, o que é muito comum no meio do caminho, aquilo continua mesmo sem a adesão dela, exatamente por isso. E a gente, como igreja, a gente precisa se inspirar nesse lugar e continuar independente do que está acontecendo ali naquela relação. Porque a gente tendo conhecimento de que a violência doméstica ela é cíclica e que aquilo provavelmente vai voltar a acontecer, a gente precisa que as nossas orientações, o nosso acolhimento, seja nesse sentido, já na expectativa de que aquilo vai se repetir. Por isso que o pastor contou do caso, olha, é melhor que eles vão para casa, sigam separados, porque a gente sabe que aquilo vai se repetir. Então a gente precisa tratar desses dois ali separadamente, para depois, se houver a possibilidade de retorno, glória a Deus por isso, senão a gente dá continuidade ali à vida nesse processo. Então a gente, quando for acolher,
a gente precisa estar ali junto como igreja, mas a gente precisa também já se informar e já estar pronto de todos os equipamentos e dispositivos legais para tratar não só de uma questão ali emergencial naquele momento, mas já se preparar para o que vai vir depois, porque provavelmente aquilo vai ser repetido. Inclusive sobre isso, o que acontece? Muitas vezes a gente questiona, mas por que a mulher não denuncia? Por que ela não vai... Tem aquela questão também, né? Ah, é o pai dos meus filhos, então assim, se ele for preso, quem vai cuidar? Aquela exposição social que a pessoa não quer que ele desgaste. Então, assim, é uma relação muito difícil, porque no final das contas, a vítima, ela se sente culpada. Então, existe, e aí uma experiência bem interessante que eu estava vendo de uma missionária, que eles trabalham com uma proposta que eu achei super interessante, uma intervenção da igreja. Eles têm um grupo e eles vão para essas delegacias e ficam lá. Então, quando chega uma mulher, né, que geralmente elas vão para a delegacia aguardando para serem encaminhadas, então eles oferecem um lanche, um acolhimento, um suporte, uma orientação, quanto ela espera. Então, às vezes também, falando um contexto que não é da igreja, uma pessoa que está lá fora, a igreja às vezes pode ser relevante nesses espaços. Hoje, como tem a capelania prisional, a capelania escolar, hoje também tem se trabalhado alguns tipos de projetos nesse formato de capelania para assistir essas mulheres vítimas de violência nesses espaços onde elas são atendidas. Então, existe muito campo, né? E Jesus fala, os campos estão brancos. Amém. O pastor aqui, qual deve ser a postura da igreja quando toma conhecimento, ou alguém, um membro da igreja, né? Em caso de violência doméstica entre os membros, ou na família, né? De algum membro. O primeiro passo é acolher, né? E assim, eu procuro o máximo, né? O correto é você não tomar partido. Eu tenho que falar uma frase aqui para essa igreja, né? Que somente o dono da casa sabe onde estão as goteiras. Só quem convive ali é quem entende. O papel da igreja é o quê? Chamar esse casal, fazer a intervenção, né? Conversar, entender sem julgamento. Esse que é o problema, né? Você, no amor cristão, né? Porque eu creio na transformação. Agora, o líder evangélico, ele tem que ser humilde o suficiente para reconhecer que existem coisas que extrapolam esse campo, né? E não poucas vezes já encaminhei algumas situações para psicólogo, e o psicólogo caminha para o psiquiatra, porque às vezes essas violências que acontecem são transtornos. Não tem nada a ver com questão espiritual, né? Embora Deus possa transformar tudo, inclusive transtornos, né? Mas você tem que ter essa sensibilidade para entender. E acima de tudo, gente, falo como igreja aqui, vocês podem ter esse caso, sigilo. O sigilo é fundamental. A pessoa para conversar, porque ela vem envergonhada. Ela vem envergonhada. Para ela se abrir, é necessário que eu tenha um espaço de confiança. E o líder que está recebendo, o pastor, o diácono, o membro, ele tem que ser aquela pessoa que ouve, ora, pede oramento, mas não compartilha. É diferente da internet, né? Curte e compartilha. Não, você não curte nem compartilha. Você só compartilha com Deus. Isso é muito importante, você manter o sigilo. Preservar, né? Preservar. Tem duas perguntas aqui. Primeira, em caso de violência doméstica, tem tido casos, ou existem casos, né, experiência de vocês, contra homens, né? Isso acontece? Sim, acontece. Eu já vi muitas vezes também na delegacia, né? Infelizmente, era motivo de riso, de brincadeira, porque é isso, assim, você não espera, porque existe uma diferença de força muito significativa, né? Então, do homem para a mulher. E por isso que a própria lei, quando ela é escrita, ela já é escrita nesse sentido, de que precisa existir uma diferença de força para ser considerado ali um ato violento, né? Então, você não espera que um homem vai ser agredido por uma mulher, mas acontece muito.
E é comum também acontecer de filho contra os pais, né? Pais já acamados, em cadeira de rodas, com necessidades ali de cuidado, mas que muitas vezes estão progredindo para algum tipo de demência, então tem uma fala mais áspera, tem um comportamento mais difícil, que os filhos tendem a agir de forma violenta com os pais. Aí às vezes outros membros da família denunciam, e aí é também um caso de violência doméstica, que também está dentro da legislação de violência doméstica. Porque é importante a gente falar que a violência não é só o ato cometido, a negligência também é uma violência. E geralmente, como a Marcele falou, dificilmente o homem vai ser agredido fisicamente, né? A violência contra o homem geralmente não é por outro caminho, porque o homem tem mais força, porque o conceito de violência é exatamente esse, né? Que é o uso intencional da força, né? Ou do poder. Então a mulher pode usar até o poder, né? A persuasão ali para esse tema, para a questão da violência. Ela vai usar a manipulação, ela vai usar, vai ser uma violência psicológica. Né? Ela é patrimonial, às vezes. Então, uma pergunta em cima disso, né? Aproveitar que você tocou isso, Alexandre. Como que identificamos as violências que não são óbvias como física, né? Muitas vezes falta repertório para pessoas que já vieram de um lar de múltiplas violências, entender o que estão passando, né? Exatamente. A gente atendeu até um caso recentemente não, era um caso antigo que chegou na nossa mão, de um senhor que estava acolhido no nosso projeto. Ele não era idoso, mas ele já estava numa situação de saúde bem delicada e ele não tinha autonomia nenhuma. Ele já estava usando fralda, e o projeto, né, para acolher não é essa a proposta, até porque a gente não tem, né, esse perfil de pessoas, os funcionários não estão com esse trabalho, tem que ser pessoas que sejam autônomas para as atividades da vida diária. E aí a gente recorreu à família, e a família foi e colocou mil uma desculpa e falou assim: vocês são obrigados a cuidar dele, porque senão, porque nós falamos, olha, se vocês não vierem, nós vamos ter que levar para o Ministério Público, que a família precisa cuidar. Não, aí ela foi orientada, não sei por quem lá, que ela falou que ia processar a gente, porque ela estava negligenciando o pai dela, né? É engraçado. Então, assim, esse caso, assim, parece cômico, né? Mas não é sério. Esse senhor, ele foi um desfecho muito difícil. Então, a gente tem que acionar os órgãos e encaminhar esse senhor. Então, é uma violência, né? Quando, às vezes, a família vai usar desculpas que não tem como cuidar, né? Principalmente de uma pessoa com deficiência. Então, é muito comum. Já peguei casos de pessoa com deficiência que ficava em cárcere privado. Mas ele tem condição de sair, aí nas intervenções, por que ela não vem participar das atividades? E aí a gente acabou entendendo ali todo o contexto, a gente não julga, né? A gente acolhe e vai entendendo. Vamos entender que era uma pessoa que vivia em cárcere privado, que recebia comida no quarto, que recebia ali um pinico para fazer suas necessidades. A pessoa não sai nem de dentro de casa, porque tinha um transtorno. Então, isso também é violência, mesmo quando a pessoa tem uma deficiência intelectual ou outro tipo de deficiência. Eu achei legal que na pergunta eles usam o termo repertório, né? E como que a gente constrói esse repertório? Como que você é capaz de saber se você está sendo vítima de violência ou não? É conhecendo. Então, essa ação que a igreja está fazendo hoje é fundamental para a gente poder construir repertório. Então, a gente saber, por exemplo, que você deter o cartão de crédito de alguém é um tipo de violência. Porque ele é dele, ele tem direito de fazer o que ele quiser com ele. Quebrar o celular? Quebrar o celular, não quero que você fale. Tirar o celular, proibir a pessoa de mexer no seu próprio telefone, de ter acesso à sua própria casa, né? Então, falar coisas, denegrir a imagem. A gente vê muito nas famílias, e aí o pastor também pode trazer a visão dele, nas famílias dentro das igrejas, agressões à família do outro. Então, você muitas vezes, porque a sua mãe, você é assim por causa da sua mãe, você é assim por causa do seu pai, né? Uma falta de respeito, não só a criança, que seria o caso da alienação, mas eu estou falando dos casais, né? Do casal que para agredir, o casal é um para agredir a família do outro, né? Para agredir o outro, você agride a família. Então ele fala, não, mas eu não falei mal dela, eu falei mal da mãe dela, ele disse que ela é assim porque a mãe dela não presta. Então por que ele está dizendo que ela é? Está dizendo que ela também não é. Né? Então, assim, muitas vezes a gente tem esse tipo de violência, a gente tem que
falas recorrentes, recriminações em relação ao corpo. Você tá assim, você tá feia, você era bonita quando a gente casou, agora você tá feia. Isso é um tipo de violência, né? Então, assim, existem uma série de questões que a gente precisa realmente construir, né? Hoje é muito fácil, a gente tem acesso a muita informação de forma muito fácil, de entender quais são as ações que podem ser consideradas violentas dentro do ambiente familiar. Amém. Para encerrar, né, a gente, por causa do horário, já demos horário aqui, então todo mundo está convidado a almoçar conosco, né? Tem bastante almoço ali. Uma sobrecoxa assada com linguiça, arroz, feijão, farofa e salada. Ô pastor, eu só uma ressalva aqui. Eu falei de tirar o celular, eu vi alguns risos aqui. Isso não vai para os adolescentes, né? Dá limite aos adolescentes, para a criança, uso do celular. Isso não é uma violência, né? A gente está falando de casos. Tá? Eu só abri aqui porque eu vi que alguém ficou meio assim e tal. Última pergunta, só para reforçar aqui para a gente, para aprender, né? Última pergunta é sobre você reforçar, Alexandre, né? Como que a gente procura ajuda para denunciar contra uma mulher ou um homem que está sendo agredido? Para reforçar. Como que a gente... mulher ou homem? Ou criança, ou idoso. Então, assim, hoje tem uns canais, né? Por exemplo, eu vi que aqui no Rio também tem a Rede Mulher. É um aplicativo que a mulher pode baixar no celular, então você pode orientar, porque é de uma forma silenciosa, então tem um tal do botão do pânico ali. Eu até baixei, mas eu não entrei, tem que fazer um cadastro. E aí, se acontecer uma situação, ela não tem como ligar, ela apertando aquele botão, aciona diretamente a polícia. Então, é o Rede Mulher, né? O Mulher Segura, alguma coisa assim, que é do governo. Então, assim, qualquer delegacia, mas existe a especializada de mulher, né? Então, 180, 197, alguns endereços telefônicos vou passar para o senhor também, né? E a igreja, fazendo isso aqui, já é um grande passo, um grande ganho para trazer essa consciência para a igreja, né? Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Elas continuarão aí almoçando conosco, eu creio. Se você quiser tirar alguma dúvida, falar com elas também, com o pastor, né, com a gente, fique à vontade. Muito obrigado, foi ótimo, né? Realmente eu creio que isso aqui ajudou a igreja a criar um repertório, né, melhor. Tocamos no assunto como igreja, isso é importante demais. Então que a gente possa estar realmente sendo uma família conectada contra a violência. Só para lembrar que logo mais às 17 horas temos os adolescentes, não é isso? O culto de adolescentes às 17 horas e 18h30 o nosso pastor Helder vai estar trazendo uma mensagem maravilhosa, então a igreja está convidada. E agora vamos bater um papo, gente, vamos conversar, né? Fazer as nossas DRs ali, né? O gabinete está ali, se vocês quiserem, tem uma sala de regulação, né? Se você se desregular durante a DR, tem uma salinha lá para você ser acolhido. Amém. Vamos orar? Pode orar, pastor. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse momento, Senhor, que a tua igreja esteja atenta, Senhor, para esse detalhe, Senhor, porque a tua palavra fala que nós devemos ser pacificadores, Senhor. Que a tua igreja entenda a necessidade, Senhor, de não normalizar, Senhor, tipos de conduta, Senhor, que ferem a tua palavra, Senhor. Que nós possamos ser maridos, Senhor, que amemos a nossa esposa como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. E que diante de um marido desse jeito, Senhor, um marido que abençoa, Senhor, as esposas possam ter segurança de ser submissas, Senhor. Ó Pai, que os filhos não provoquem os seus pais, honre seu pai e sua mãe. E os pais não provoquem a ira dos nossos filhos, Senhor. Ó Pai, que a nossa igreja, a nossa comunidade de fé aqui, a Igreja Batista Missionária do Maracanã, Senhor, que nós sejamos multiplicadores, Senhor, do teu amor, da tua graça, da sua paz, estejamos sempre prontos, Senhor, para denunciar o mal, acolher e transformar vidas através do Evangelho de Jesus Cristo, Senhor. Dá-nos um almoço agora tranquilo, em paz, de muita comunhão, de muita troca, Senhor. E traga-nos logo mais à noite para as nossas atividades, que nós possamos priorizar, Senhor, esse tempo contigo, Senhor. Que, ó Pai, que em nome de Jesus nós
Tiremos de nós a preguiça, Senhor, de não querer vir adorar, ó Pai, mas que nós possamos estar aqui em comunidade, Senhor, compartilhando e orando um com o outro, Senhor. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo e a santa comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com essa igreja e com toda a igreja de Jesus Cristo espalhada na face da terra, hoje e eternamente. Amém. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Marcelo. Uma salva de palmas para ela, né?